Salmo de número 37, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento tão peculiar, tão único, tão precioso em nossas vidas, mas que, de alguma forma, nós não temos a reverência verdadeira e requerida por Ele. Nos distraímos com tantas coisas, nos envolvemos na prática de uma frequência e não aprendemos mais a ouvir com os nossos ouvidos espirituais, receber com o nosso coração. Portanto, Senhor, traga-nos de novo a reverência, a devoção, a responsabilidade, a seriedade ao ouvir a Tua palavra, ao alimentarmos espiritualmente através da Tua palavra, ao sermos lavados pela Tua palavra, ao sermos iluminados pela Tua palavra. Que Deus Santo Espírito venha levá-la aos nossos corações, porque todos nós carecemos de ouvir a Tua voz, porque passamos muito tempo dos nossos dias ouvindo vozes estranhas, que não são a voz do nosso pastor e Senhor das nossas vidas. Passamos os dias, muitas vezes, fazendo escolhas erradas, porque ouvimos vozes erradas. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é nada novo e nem desapercebido de que cada um de nós passamos pelas nossas tribulações, sofrimentos, dores, enfrentamos dificuldades, adversidades, e cada um de nós, no seu nível, no seu tempo, enfrenta. O difícil é entender que até que Jesus volte, nós vamos caminhar essa existência com lágrimas, por isso que Apocalipse diz que Ele enxugará as nossas lágrimas quando Ele vier. Porque aí não vai haver mais lágrimas, nem ranger de dentes, nem dor, nem sofrimento, mas até a vinda dele, essa existência vai proporcionar em nós muitas lágrimas. É inevitável, é inescapável. Enfrentamos problemas de todas as formas, mas há uma mentira incontestável, a de que os maiores problemas que nós enfrentamos, a maioria deles são de fora de nós mesmos. Porque os maiores problemas, as maiores dificuldades que enfrentamos são dentro de nós, diz respeito ao nosso coração e ao pecado que existe em nosso coração. O pecado nos faz ladrão de glória. Temos uma dificuldade enorme em enfrentarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque elas, a dor, o sofrimento, interferem na nossa glória. Achamos os relacionamentos difíceis demais. Por quê? Porque as pessoas insistem em competir com a nossa glória. Temos dificuldade de servirmos, porque na busca da nossa glória, o que nós queremos é sermos servidos. Então, é fato que nós atribuímos o sofrimento que passamos e a dor que passamos
as circunstâncias que enfrentamos, as situações contrárias das nossas vidas, sejam elas de cunho relacional, de cunho material, experiencial, há os problemas de fora de nós, quando na verdade a maioria deles estão sendo causados por nós mesmos, pelo nosso coração. Veja bem, quantas pessoas não conseguem sair de uma situação estressante? Quantos de nós que professamos a nossa fé precisamos de medicação para dormir à noite? Quantos de nós sofremos com ansiedade? Quantos de nós vivemos esmagados pelo estresse? Temos distúrbios emocionais de todas as formas. E hoje, as nomenclaturas, parece um enxame, né? Parece que tem que inventar um vocabulário para traduzir tantas nomenclaturas de doenças psicossomáticas. Será que todas elas são provenientes de aspectos que vão fora de nós, além de nós, ou uma grande parte dela proveniente de um coração que ainda está sendo dominado e não devia mais, mas está sendo subjugado pelo pecado? Será que até quando nós vamos viver essa falsa realidade e não enfrentarmos a verdade disso em nossas vidas? Por isso é o espelho que eu falei há pouco tempo. Enxergamos a nossa vida por espelhos côncavos, por espelhos daqueles parques de diversões antigas, onde a nossa imagem é totalmente distorcida, mas não pelo espelho da palavra de Deus, onde a nossa imagem refletida é verdadeira, real, porque ela reflete o nosso coração, e o nosso coração determina como sede do intelecto, da emoção, da vontade, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que escolhemos. Esse texto é riquíssimo, como toda a palavra de Deus é, e num único versículo nós encontramos 3 partes da nossa vida e caminhada cristã que são essenciais a nós, para que nós entendamos, para que nós de fato possamos descansar. Hoje nós vivemos uma cultura do lazer. Essa é a cultura que domina as nossas vidas. O trabalho parece uma maldição. O trabalho se tornou uma maldição enorme, porque as pessoas trabalham como um meio e não como um fim. O lazer virou um fim e não um meio. E o trabalho virou apenas um meio de chegar àquilo que nós realmente queremos, que é o lazer. Nunca pessoas se sentem felizes ou querem encontrar descanso para suas vidas, viajando, passeando o tempo todo. Mas elas nunca vão encontrar o verdadeiro descanso da alma, que só se encontra no Senhor. Só se encontra em Cristo. Mas isso parece que virou utopia, porque o que eu vejo de irmãos, que a única coisa que eles estampam o tempo todo nas redes sociais, onde eles estão viajando para cá, viajando para lá, viajando para cá, viajando para lá, viajando para cá, como se isso fosse um fim. As pessoas hoje trabalham mais, não porque necessitam trabalhar mais, não porque elas querem trabalhar mais, elas trabalham mais para ter mais condição de adquirir mais lazer. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Mas quem descansa hoje? Quem encontra descanso? Quando a gente olha esse texto, a gente vê 3 coisas que se conectam, que se completam, que definem uma ou outra. Porque esse texto fala de entrega, de confiança e de descanso.
Mas para que a gente entenda aonde existe a conexão, e olha que o que eu estou dizendo aqui é mais lembrando do que ensinando. Nós precisamos entendê-la, discerni-las separadamente. O texto fala de entrega, de confiança e de descanso. Descanso da alma. E para chegar a esse descanso, uma coisa leva a outra. Mas vamos entendê-la separadamente. Entrega. Qual o papel da entrega em nossas vidas? A entrega tem o importante papel de colocar o eu no lugar devido e Deus no seu lugar verdadeiro. Ou seja, Deus no centro, no trono do nosso coração, e o eu na periferia de nossas vidas. Nós vivemos ao contrário. Por que é tão difícil entregar a Deus o nosso caminho? Por que é tão difícil entregar a Deus o nosso coração? De fato, adoração não é apenas colocar Deus no centro da nossa vida, mas é abrir mão do controle para Ele, do controle, do governo da nossa vida. E esse é o problema. Nós não sabemos abrir mão do governo de nossas vidas. Nós queremos controlar e governar as nossas vidas. Governar as nossas vidas é o lugar que todo pecador quer estar. No governo de sua vida. No governo de sua vida. E nós não abrimos mão desse governo. Não abrimos mão desse controle. E nós não fomos feitos, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos vacilar, errar e vamos pesar as nossas almas, sobrecarregar as nossas almas, porque nós não fomos feitos para governar a nós mesmos. Todas as vezes que eu coloco o governo do meu coração, o governo da minha vida em mim mesmo, o que eu mais faço é bagunçar a minha história, é bagunçar a minha vida. Só há uma maneira de colocar a minha casa em ordem, é dando governo a quem de fato é o governo da minha vida, abrindo mão do controle da minha vida. Nós não podemos mentir para nós mesmos. A pior mentira que nós contamos é aquela que nós contamos para nós mesmos. E nós não conseguimos entender isso, porque nós não conversamos com nós mesmos. Às vezes você não percebe que a pessoa que você mais conversa é consigo mesmo. A pessoa que mais te influencia na vida é você mesmo. Porque é justamente porque é a pessoa que você mais conversa na vida. Consciente ou não disso, você não percebe. A maior influência que você tem é de si mesmo, porque é a pessoa que você mais conversa na vida é com você mesmo. E se você não parar para refletir sobre o governo da sua vida, você não vai conseguir encontrar ordem, você não vai conseguir encontrar estabilidade, você não vai conseguir encontrar o caminhar da sua vida de forma agradável, de forma correta, de forma firme e estável. Precisamos entregar. As pessoas costumam dizer: Deus está no controle. Se eu fizesse uma indagação aqui, certamente todo mundo levantaria a mão. Eu já falei isso. Eu sempre falo isso. O problema é que a gente diz isso muito enfaticamente quando estamos passando por problemas. Parece que o único controle de Deus que nós admitimos e verbalizamos é o controle dos nossos problemas. Não da nossa história, não dos nossos planos, não da nossa vida em si.
Mas Deus não está no controle só quando as coisas dão errado. Isso é um engano das nossas vidas. Deus está no controle em todos os momentos. A nossa história não é nossa história de fato. Ela é uma parte da história mais gloriosa e bem maior que a história de Deus. É Deus que está no controle, não de alguma situação, não de algum problema, não de alguma circunstância. Deus está no controle da nossa história. Então eu preciso entender isso, que o que eu faço durante a vida mais é tirar o controle de Deus do que dar a Ele. É isso que lá no Éden nasceram o homem e a mulher e viviam uma vida perfeita. Mas quando o pecado entrou, tudo isso caiu por terra. Aí o homem achou que ele devia ter autonomia. Eu sou o dono do meu destino. Que ele ia ter liberdade. Eu faço o que eu quero. E isso é um desastre de nossas vidas. Então você tem a criação, você tem a queda e você tem a redenção. E às vezes Deus tem que usar a dor e o sofrimento para que você possa ser redimido e passar o controle para Ele. Então a entrega tem esse importante papel. Entrega o teu caminho. Ou seja, abra mão do seu controle, abra mão do seu governo para deixar que de fato aquele que pode, aquele que te chamou a vida, governe a sua vida, a minha vida, porque todas as vezes que eu tiro o controle de Deus, eu bagunço a minha vida, eu bagunço as minhas emoções, eu bagunço as minhas relações, eu bagunço os meus planos, eu bagunço a minha vida, porque eu e vocês não fomos feitos para governar a nossa vida, mas fomos feitos para ser governados pelo Criador de nossas vidas. O segundo tópico, ele fala de confiança. É outra coisa importante que nós vacilamos. Uma das coisas mais importantes que define a vida cristã, como eu falei, a vida cristã pode ser resumida em duas palavras: confiança e obediência. Mas até que ponto nós confiamos em Deus? Adoramos dizer que somos homens e mulheres de fé. Adoramos dizer que já professamos e confessamos a nossa fé em Cristo Jesus. E que andamos por fé. Mas a prática disso é muito distante do discurso que nós dizemos. Porque nós estamos muito mais próximos da incredulidade do que da confiança e da convicção plena. A incredulidade nos rodeia o tempo todo. A incredulidade é esse cárcere que tenta manter-nos privados, fechados, e nós ficamos ali, trancafiados por ela. Nós não somos presos, condenados por professarmos a nossa fé, como em tempos passados era. Nem somos mortos por professarmos a nossa fé onde nós vivemos, mas nós somos presos, encarcerados pela incredulidade que nos molda. Essa incredulidade, ela insiste em instalar em nós. E o resultado disso é que quando ela instala, o medo passa a moldar as nossas vidas. É engraçado e inegável que o medo tem cercado a vida de todos aqueles que dizem ter fé. Medo de morrer, medo de perder, medo de sofrer. Vivemos paralisados pelo medo o tempo todo. Quando o medo molda a nossa vida e
felizmente, uma grande parcela daqueles que professam e confessam ter fé são moldados pelo medo, a segurança que passa a ser o Deus. Aí você vai buscar o quê? Vai buscar segurança nos seus relacionamentos. Você vai achar que um relacionamento bom é aquele que te dá segurança. Você vai buscar na sua profissão, na sua carreira, algo que te dá segurança. Você vai cercar a sua casa para te dar mais segurança. Você vai blindar tudo que está na sua vida, porque o que te importa é ser seguro. Você vai fazer das suas conquistas e realizações o seu porto seguro, a âncora da sua vida. E só existe uma âncora que segura e mantém o nosso barco firme, que é Jesus Cristo. Mas nós insistimos na prática buscar essa segurança. Por quê? Porque o medo mora na sua vida. Aí a gente aceita isso com uma facilidade. Mas eu tenho medo, mas eu tenho medo disso, mas eu tenho medo daquilo, mas eu tenho medo disso, mas eu tenho medo daquilo. E o tempo todo admitindo o medo, quando o medo é a resposta evidente da sua incredulidade, da nossa incredulidade. Eu não estou apontando o dedo, eu estou aqui afirmando algo que é para todos nós. Às vezes você pensa que pastor é diferente, é um engano. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça. Tirando o cabeça, o resto é tudo corpo. Membros interdependentes. Pastor não é cabeça, Cristo é cabeça. Pastor é parte do corpo. Então, precisamos rever que tipo de confiança eu tenho. Se eu tenho tanto medo, se eu tenho tanto alarde pelas coisas, se eu tenho tanta preocupação, tanta ansiedade, se eu vivo angustiado, se eu não sei do amanhã, porque eu não estou mirando a eternidade, porque ela é âncora da minha vida, porque quando eu miro a eternidade, o meu presente, a minha capacidade de vislumbrar o presente muda. Porque nos falta tanta coragem e nos sobra tanto medo e covardia. Admitimos ou não a nossa covardia, admitindo ou não, nós vivemos covardemente, decidimos muito mais pautado no medo, escolhemos muito mais pautado no medo, quando deveríamos ser corajosos, como a palavra de Deus diz. Quando Deus diz a Josué: ser forte e corajoso, eu serei contigo. A coragem não vai emergir de você aumentar sua segurança. A coragem não vai vir de você adquirir mais coisas que te asseguram. Porque quanto mais segurança você buscar na sua vida, mais covarde e medroso você se tornará. A coragem, ela não flui, ela não emerge de segurança aumentada, mas ela flui de uma maturidade espiritual intensificada. É quando eu amadureço espiritualmente, que eu verdadeiramente lanço fora o medo da minha vida, que me acovarda, que me torna inerte, que me paralisa, e caminho a caminhada da fé. Agora, o engano está naqueles que se acham maduros espiritualmente. Esse é um dos problemas mais graves dos pastores. E por que não de todos os membros da igreja? Porque maturidade não é sinônimo de experiências, não é sinônimo de habilidade.
não é sinônimo de conhecimento. Você pode ter conhecimento, habilidade, experiência e ser imaturo espiritualmente. Maturidade, ela é sinônimo de um relacionamento cada dia mais intenso, vivido com Cristo Jesus. Ela parte do seu relacionamento com Deus, da sua experiência com Deus, diuturnamente, e não da sua experiência de vida. Tem muita gente se achando maduro pela idade que tem, pelas experiências que viveram, pelas histórias que viveram, mas a maturidade não se explica aí. A maturidade se evidencia no seu relacionamento com Deus, na sua capacidade de viver a sua vida e evidenciar Cristo em sua vida, a sua capacidade de não se deixar mais se perder na contradição do mundo, das situações, das circunstâncias, mas manter o seu foco no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, da sua capacidade de, mesmo olhando os olhos dele, andar sobre o sobrenatural, sem ouvir o barulho das ondas contrárias, sem desviar os olhos pelas dificuldades da vida. O outro aspecto que ele diz aqui é o descansar. Nós temos dificuldade de descansar. Estamos descansando à base de remédios, de outros artifícios, de outras artimanhas. Achamos que temos que ir para todos os lados, encontrar lazer, que o prazer, viajar para todo lado vai me dar o descanso que só Cristo pode me dar. Eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo vencer a ansiedade, eu não consigo vencer a dificuldade emocional, eu não consigo vencer o meu estado de temperamento, que às vezes eu me torno e não consigo enxergar o quanto iracundo eu sou, o quanto destemperado eu sou. Eu não consigo descansar e ver que a minha vida é boa, enxergando as coisas que estão à minha volta. Eu preciso de muitas coisas para poder me dar o descanso. E esse descanso nunca vem, porque ele não vem de conquistas, realizações, ele não vem de nada que o mundo possa te dar. Ele só vem de uma única fonte, que é Cristo Jesus. Então eu vejo pessoas se maravilhando porque foram para lá, foram para cá, viajaram para lá, viajaram para cá, conquistaram dali, realizaram daqui. E essas pessoas não descansam porque o tesouro delas não é o único e verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Às vezes nós não percebemos que não conseguimos descansar porque estamos atribuindo valor àquilo que não tem. E estamos negando o valor daquilo que verdadeiramente tem. Quando você pega uma nota de R$100, você olha para ela e o valor dela não está intrínseco nela mesma. Ela não tem o valor porque ela é feita de um papel que vale R$100 ou de tintas tamanhas que valem R$100. É valor atribuído e não valor intrínseco. Assim são os tesouros da nossa vida. Eles não têm o valor que nós damos, têm o valor que nós atribuímos a ele. Ou seja, ele não tem um valor em si mesmo, ele tem um valor que nós atribuímos a ele. E a verdade é isso. Por isso que nós nos descansamos, porque nós temos muito medo, muita ansiedade de perder tesouros que não são tesouros, mas se tornaram em nossas vidas porque atribuímos a ele um valor inestimável que ele não tem. Então nós não somos, nossa vida não é casa da moeda em que nós pegamos uma nota e fizemos um número e falamos, ela vale tanto. Não porque ela tem aquele valor em si mesma, mas porque foi atribuído àquela nota o valor. Mas a vida não é assim. Não pode ser assim. Então nós nos descansamos
Nós temos ansiedade demais, e a ansiedade é como se você estivesse no cárcere de porta aberta, ficando preso com a porta aberta para você sair, mas você não consegue. E a maioria desses distúrbios, e aí eu não estou sendo científico, eu estou sendo realista, de acordo com o espelho da palavra de Deus e da vida que nós temos que ter. E falo isso com muita propriedade, falo isso com muita humildade, não desfazendo o valor científico, não desfazendo a realidade de cada um, mas apenas alertando de que o nosso maior medo, as nossas maiores angústias e medos e traumas da nossa vida, e que muitas vezes fecham o nosso coração pelas experiências amargas que passamos, provém de nós mesmos, no sentido de que nós atribuímos valor excessivo e irreal a coisas que não tem. Atribuímos o tempo todo. Dizemos, eu não posso viver sem isso, porque sem isso a minha vida fica... Que valor é esse? Valor estético, valor relacional, valor material. Você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem a esperança viva que é Cristo Jesus. Quando eu olho, os meus olhos estão focados na eternidade, aí sim eu troco a esperança utilitária de valores irreais pela esperança viva de um valor incomparável que é Cristo Jesus. Então, está aí um resumo de 3 coisas separadamente. E agora vamos dizer aonde está a conexão, aonde está a conexão que liga uma coisa a outra e define uma coisa para outra. É que quando você entrega, você confia, e quando você confia, você descansa. Você não confia plenamente em Deus porque você nunca entregou o seu coração devidamente a Deus. A sua confiança é medida pela proporcionalidade da sua entrega. Você ainda esconde valores ou coisas no seu coração, você ainda acha que tem um controle sobre todas as coisas, que você pode controlar o seu destino, que você pode controlar a sua vida, que você pode controlar uma série de coisas. Você tem um certo nível de controle sobre a sua vida que está nas suas mãos, mas você não controla e governa a sua vida. Deus não reparte a glória dele com ninguém, ou tudo dele ou nada dele. Deus é tudo ou nada. Deus não é meias coisas. Eu dou certas coisas para Deus, outras estão comigo. Isso é assunto e palavra e discurso de quem não conhece Deus. Deus não reparte a glória dele não porque ele é egoísta. Deus não reparte a glória dele porque ele sabe que nós não fomos feitos para governar, nós não fomos feitos para a nossa glória, fomos feitos para a glória dele, e é a glória dele que nos define. Então, se você não entregar, você jamais vai confiar. Então não diga que você tem convicção em Deus, quando você sabe que tem muitas áreas da sua vida que você jamais se entregou a Deus. Você não tem controle sobre a sua vida, você não tem controle sobre o seu relacionamento, você não tem controle sobre a vida das pessoas que te cercam. Só Deus. Só Deus. Você não tem controle do seu destino. Para aqueles que foram eleitos por Deus, o destino já foi traçado. Certamente não fomos nós e nem seremos nós que vamos fazer-nos chegar lá. Então, a sua confiança, ela é abalada, ela é desqualificada, não pelas circunstâncias que você atravessa, mas pela falta de entrega que você tem em sua vida. De outra forma, você não descansa porque você não confia. Uma coisa leva a outra. Por isso é que você não descansa. Você
ansioso, você não dorme, você não, porque eu estupro, não, porque quem está ditando a sua vida são as circunstâncias, são as suas experiências pessoais, e não o espelho da palavra de Deus que diz quem você é, de quem você é e para quem você é. Não descansa porque você não confia que de fato Deus não só criou todas as coisas, mas sustenta todas as coisas. Deus é um Deus que não passa despercebido, mas Ele vê todas as coisas. Ele nos vê o tempo todo. Ele sabe cada lágrima que derramamos. Ele sabe cada sorriso que nós estampamos na nossa face. Ele conhece não só as nossas palavras, os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso coração, mais do que nós mesmos, porque nós pensamos, e essa é uma lástima de uma mentira das nossas vidas, o fato de acharmos que conhecemos nós muito bem. Quem nos conhece bem é Deus, é o Senhor. Então você não descansa, na maioria das vezes, não é porque o seu corpo está cansado, porque um corpo cansado da labuta do trabalho, basta ele tomar um banho, deitar numa boa cama, fechar os olhos, ele vai descansar. Mas uma alma cansada jamais descansará, seja em qualquer conforto que o mundo te der. Uma alma cansada só descansa em Cristo Jesus, na sua confiança. Você não descansa nas promessas de Deus porque você não confia exatamente nelas, porque a sua confiança está nas promessas dos homens, nas promessas que você faz para si mesmo. Por isso que pessoas vivem andando a pé por todas as avenidas e rodovias deste país e de outros países, fazendo promessas, confiando em quem não pode dar nada para eles. Quanto bastava confiar em Deus, que você encontra o descanso para a sua alma. Então está aí, porque somos tão cansados, porque temos dificuldade de descansar, porque estamos tão abatidos, porque estamos tão enfraquecidos ante as dificuldades da vida, porque estamos tão cansados dos nossos relacionamentos, porque estamos tão perturbados na nossa mente, porque estamos tão introvertidos, porque perdemos a alegria, porque estamos tão desesperançosos, porque não confiamos na graça de Deus, não confiamos nas promessas de Deus. E por que não confiamos nas promessas de Deus? Porque ainda não entregamos o governo e o controle de nossa vida, de fato, a Ele. Nosso discurso é bem afinado, mas a prática de nossas vidas é um desafio total. É um desafio total. Será que nós vamos viver aceitando o fato de que nós só vamos descansar quando realizarmos alguma coisa, de que nós só vamos descansar por efeitos de remédios ou de situações que melhoram? O grande segredo do pecador não é só que ele não sabe lidar com as situações difíceis da vida, com as situações complicadas da vida, é que ele não sabe lidar com as bênçãos de Deus. O grande problema da igreja não é não saber dar, é não saber receber aquilo que Deus está pronto a dar, é aquilo que Ele já deu. Por isso que a gratidão nossa para Deus não pode ser traduzida em palavras, em louvores, em canções, em verbalizações. A grande gratidão de nós para com Deus se traduz na confiança de suas promessas.
Deus está mais glorificado em nós quanto mais nós estamos alegres e satisfeitos nele. Então, está aí. Aonde está o seu descanso? Ou aonde está a sua falta de descanso? Será que está na circunstância? Será que está nos problemas da vida? Será que está nas experiências passadas? Será que todas elas têm uma resposta científica, realística, racional, relacional, externa? Ou será que é porque eu verdadeiramente não confio a minha vida em Deus e nas suas promessas? E que essa confiança é devido à minha falta de entrega e à insistência em achar que eu governo. Quantas pessoas eu ainda vou ver, quase 30 anos de ministério, ainda vou ver pessoas que tiveram uma facilidade de entender e de passar o governo para Deus e de entregar a Deus e não se questionam. Outros fazem quando querem, do jeito que querem, o quanto querem. E ainda acham que pode ser servo de Deus obedecendo a sua razão. Ainda acham que pode fazer a sua maneira. Ainda acham que pode ser da forma que ele diz: não, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, porque eu faço isso à minha maneira. O servo de Deus não é aquele que leva a vida à sua maneira, é aquele que leva a vida à maneira de Deus. Amém? Então está aí. Faça essa reflexão. Não se acomode, não aceite covardemente de que você é um dependente do mundo, das drogas, dos remédios, dos vícios. Você é refém do seu passado, das suas experiências, dependente, atrelado, acorrentado às coisas que você passou, porque nós fomos feitos para sermos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Se você ainda não conseguiu encontrar isso, é porque você ainda está colocando a dependência fora dele. Então está aí o que o Salmo está dizendo, está aí o que o espelho da vida está dizendo. Se você olhar para ele, você vai enxergar você como você é, e você vai ter uma resposta mais certa, mais honesta, mais sincera de si mesmo. Mas se você continuar negando o espelho da palavra de Deus para te fazer enxergar, você vai andar vendo a imagem distorcida dos espelhos do mundo, que faz você parecer o que você na verdade não é. Em nome de Jesus, receba essa palavra, viva ela. Para de dizer que você é o que você não é. Pare de aceitar o seu medo, a sua covardia. Pare de aceitar o seu comodismo. Pare de aceitar a sua dependência. Pare de aceitar a sua inferioridade, porque é isso que o diabo mais quer. É que você se veja distorcidamente e não se veja como Deus te vê. Amém? Vamos orar.